Oi, gente! Olá, o pessoal tá como, né, gente? Não sei como vocês aguentam, gente. Segundo round aqui. Não. Foi, agora não sei o que aconteceu. Foi. E até alto demais. Boa tarde, pessoal. Capítulo 11, a fé e a caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar, com coragem e perseverança, a cruz da vida eterna. Deus Pai, Jesus amigo, Joana, nossa inspiradora. Agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, procurando os nossos caminhos, procurando entendimento sobre nós mesmos nessa estrada do autoconhecimento. Permite, Senhor, amigos, que possamos estar com as nossas almas permeáveis, flexíveis para o aprendizado, para que possamos fazer as transformações necessárias para alcançarmos a tão sonhada consciência, a tão sonhada plenitude. Graças a Deus. Espera aí, gente, que eu tô catando a parábola aqui, tá? Foi. Aqui, já achei. Vamos lá. Bem, a gente veio aí numa batida de parábola e não vai acabar por aí, porque agora, até o final do nosso ano, é só isso. Entendeu? A Jane tá sem voz, ela tá com essa voz sexy hoje, viu, gente? Ela tá demais, né? Então ela vai falar um pouco. Só de figuração. Mas ela tá linda, né? É nessa hora que a gente tem que, né, agarrar o marido. Quando a voz tá sexy. Entendeu? Porque se eu agarrar nessa voz, ele deixa surdo. Tira minha bolsa daqui. Quer sentar nessa? Não, eu quero fugir do ar. Tá. Vamos lá, então, gente. Vamos falar aqui um pouquinho da parábola do bom samaritano. Eu não sei vocês, mas é uma parábola que eu não curto. Por que eu não curto? Porque todo mundo fala dela. Eu só gosto dela quando a gente entende do outro jeito, né? Aí eu também curto. Mas vamos lá. Para a gente poder começar, eu vou ler a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho, tá? No capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Esse mesmo capítulo que caiu para a gente, que a Jane acabou de ler, né? Coincidentemente, os espíritos são brincalhões demais, né? Malandramente. Então, o que a gente vai fazer? Vou ler aqui a parábola e a gente vai interpretar ela simbolicamente. Primeiro, eu só quero relembrar uma coisa que é sempre bom, em toda a aula eu vou falar, tá? Qual é a visão que a gente vai dar das parábolas aqui? Por que Joana de Ângeles, por que Jesus falava de parábolas? Falar por parábolas. A gente sabe que porque, né, tem gente que fala assim, é coisa difícil. Não, não é. Porque é simbólico, tá? Ó. Por causa do símbolo, tá? E o que é símbolo? Símbolo é alguma coisa que é inesgotável em seu próprio significado, certo? Mas ele fala de alguma coisa, né? E é isso que a parábola faz. Ela fala de alguma coisa material que tem o seu sentido espiritual. É a parábola que a gente pensa, o material que tem o sentido espiritual, tá? Foi, gente? Foi? Beleza. Então, quando Jesus fala a parábola do bom samaritano, o samaritano não é o samaritano, né? A pessoa que está ali, o caridoso, não é a pessoa caridosa, mas é o simbolismo disso e como que isso é tratado, por isso que a Joana vai trabalhar as parábolas, na nossa
psique, tá? E como isso aqui serve para o processo de autoconhecimento. Então, todas as parábolas que você pegar na sua vida, agora, hoje, você nunca mais vai fazer o evangelho igual você fazia antes. Quando você abre o evangelho, as pessoas fazem isso aqui, ó. Elas estão passando por um problema, estão lá, né, sofridas. Aí elas pegam o evangelho, sentam, pega o evangelho para mim, Jane. Eu vou encenar, que hoje eu estou muito teatral. Então, ela pega, assim, o evangelho, senta com aquela cara, né? Porque para você poder comover Deus, tem que estar com aquela cara de que perdeu a família inteira, né? Aí senta com aquela cara de pobre sofrido, né? Pede para Joana, para Bezerra, que eles estão cansados já de ouvir você pedir, entendeu? Aí você fala, aí abre. Aí cai uma mensagem para você. Por exemplo, aqui caiu paciência. Aí você vai ler sobre a paciência. Aí você imediatamente você pensa o quê? Não tenho paciência, está errado. Ou você pensa, tenho que ter paciência. O que é paciência? Aí a gente pensa que paciência é aquela pessoa que é o quê? Paciente, e não é nada disso. Ou seja, a gente lê e não entende, com os olhos porcos. Então, Joana está ensinando nessa aula a gente a ler com outros olhos. Vamos lá. Então, a gente vai falar do símbolo. Para a gente poder começar, tá? Eu vou ler a parábola e vou explicar. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como um pastor separa os bodes e as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Eu não acho que é essa não, essa parábola, peraí. Não é essa não. É porque aqui no Evangelho está com o bom samaritano. Eu adoro o iPad, gente, ele acaba com a nossa vida. Aqui, é essa aqui, ó. Essa aqui, peguei, pronto. É a 2. Então, levantando-se, esquece que eu falei, tem nada de bode, nada de cabrito, tá? Não é isso. Vamos lá. Oi, Clóvis. Obrigada, você também. Vamos lá. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Mestre, já é irônico, né, gente? Imagina. Mas tudo bem. O que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. O que está escrito na lei? O que é que leis nela? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faz isso e viverás. Jesus era ótimo, né, gente? Aí, mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem este homem e tudo o que dependestes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Isso está em Lucas, tá? Lucas, capítulo 10, versículo 25 do 37. A gente tem vários símbolos e eu vou anotar um por um aqui para a gente pensar. Primeira coisa é... Deixa eu catar a parábola aqui. A primeira coisa que a gente tem aqui é Jesus e um sacerdote. Os outros símbolos que a gente tem aqui, que estão dentro da parábola, ele vai perguntar, ele vai falar, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, então nós temos o símbolo de Jerusalém, assim, né, ou com Z.
Me ajuda, gente, que eu só sei fazer. Obrigada. Eu, hein? Jericó. Descida. O que mais nós temos aqui? Ladrões. Ferimentos. Sacerdote, levita. Samaritano. Vou anotando aqui. Oi? Tem. Vamos na ordem. Samaritano, compaixão. Tem o estrupiado, né, gente? Que eu esqueci, botar aqui. Botar o homem. Na ordem. Nananana. Óleo, vinho. Hospedaria. Hospedeiro. E o pagamento. Você já tinha pensado que para você entender a parábola, você tem que entender o que significa cada coisa dessa? Porque Jesus não dava um ponto sem nó. Porque quando Jesus faz uma parábola, o que é uma parábola, gente? Parábola, ele é um símbolo de alguma coisa material que explica alguma coisa espiritual. Quem lê com os primeiros olhos isso aqui, entende o quê? Se você está fazendo o seu evangelho no lar e cai para você a parábola do bom samaritano, o que você pensa? Está tudo errado. Se você pensa que caiu isso aqui para você e você tem que fazer a bondade, ser caridoso, você está nadando no raso e de boia para não se afogar. Ou seja, não mergulhou, não ganhou, você não tem uma pegada boa com o Senhor, entendeu? Você está desapegado. Vamos lá. Por quê? Porque Jesus, por que Jesus falou assim? Um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, por que ele colocou duas cidades? Por que ele não falou assim, um cara que estava caminhando? A gente tem que começar a pensar nisso. Porque a estrada de Jerusalém que descia para Jericó era uma estrada totalmente sinuosa e era uma descida. Isso aqui é o símbolo do quê? Não. Não, vai, vamos lá, gente. Não, vocês estão com muita sexualidade, muita kundalini, muita energia para fora, tá maravilhoso. Vamos lá, que movimento é esse de você descer? Quando que você desce? Fala. Ir para o teu íntimo. Então, Jesus já começa a dizer. Pois é, eu nunca quero pensar nisso. Por isso que eu falo, parábolas, a gente não pode ficar aqui achando que Jesus falou o que ele disse. Tá? Não dá. Vai traduzir. Por isso que Jesus falou por parábola. Por isso que ficou 2000 anos, porque ninguém entendeu. Porque Jesus podia estar falando, desce no seu íntimo. Só que para o sacerdote, vamos lá, quem é Jesus primeiro na parábola? Jesus é o seu self. Jesus, ele simboliza para a gente o tempo inteiro o caminho para a gente chegar na nossa condição crística, tá? É o nosso Buda, é o nosso mentor, é o nosso exemplo. Ele é o homem integral, ele é aquele que se iluminou, ele é aquele que você deve buscar dentro da sua própria consciência. Sim? Ele é o símbolo do Cristo, ele é o símbolo do seu self. Quem é o sacerdote? Fácil. Não. Quem é o sacerdote? Se Jesus é o self, o sacerdote é o... Ah, viu como é que é fácil? É o seu ego. É a tua vontade, é a sua noção de eu. Nem sempre... Lembra que a gente falou que a sua noção de eu, ela não bate com o teu self quando? Quando você faz as coisas e não tem a menor ideia porque você as fez. Para Deus, não importa a atitude que você tenha, importa o ato. Ato e atitude são coisas muito diferentes. Atitude é comportamento, ato é vontade. Se você tem um comportamento, uma atitude,
inconsciente do seu ato, inconsciente da sua vontade, mesmo que esse comportamento seja um bom comportamento, você se iluminou? Você está como? Inconsciente. Se você está consciente do seu ato e consciente da sua atitude, você se iluminou? Sim, vou dar um exemplo. Lembra que a gente falou da fome aqui, que eu falei para vocês que tem 5 razões para fome? Uma é fome. As outras 4 são abandono, quando a pessoa come, que nem uma pessoa que está 5 dias sem comer, né? Que nem um morador de rua que tem 5 dias sem comer. Né? Ela come rápido, come depressa, né? E são pessoas que às vezes comem pouco também. Né? Quando elas tem que lembrar para elas que elas têm que almoçar, que elas têm que jantar, que é aquela coisa. Né? Pessoas que comem muito doce, muita caloria, muita fritura, são pessoas que necessitam de algum conhecimento, de preenchimento, de substância. Pessoas que comem porque tem um vazio existencial dentro delas, você come e você se preenche, certo? E pessoas que comem porque elas dão um agradinho para elas próprias, né? Pessoas que comem como recompensa. Quando você tem ansiedade, a mesma área para fome, e a ansiedade são essas 4 coisas, a mesma área para fome são acionadas aqui, certo? E quando você tem fome por quê? Você sabe? Se você está preso em algum desses outros 4? Só se você tiver muito orar e vigiar. Só se você tiver na meditação. Aí você sabe, opa, é uma ansiedade, logo parece fome, mas não é. Logo eu não comerei o brownie das meninas, que faz brownie com cobertura aqui do Seja, que é um delicioso, que é maravilhoso. Foi? Elas nem estão aqui hoje, eu estou fazendo propaganda de graça. Então, a gente começa a refletir sobre isso. Só que isso é autoconhecimento. Então, o ego, o sacerdote ele é o símbolo do ego, por quê? Olha como esse sacerdote é uma besta. Tá? Por que ele é uma besta? Porque naquela época, a Torá, que era a lei que Jesus seguia, era a lei que falava desse caminho para você se tornar crístico, para você encontrar com a Deus. Esse tonto desse sacerdote, como vários outros religiosos que a gente conhece, confundem ser com fazer. Então o sacerdote fazia o que era bom, ele fazia o bem, ele fazia as coisas que tinham que fazer, ele fazia os rituais, mas ele não tinha consciência, ele não era o que ele fazia. Às vezes a gente faz muito isso. Então ele é o símbolo do nosso ego. E o nosso ego, se ficar no fazer e não no ser, o que acontece? Ele não ganha o quê? Consciência. Então o ego pergunta ao self. O seu ego pergunta à sua consciência, ao seu self. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E aí como foi um sacerdote, e o que acontecia nessa época do sacerdote? Existiam os fariseus, os levitas, os samaritanos, que eram povos da época que viviam ali na Galileia, né? Os sacerdotes, eles eram o pessoal da igreja, era aquele pessoal, né, que Deus tinha colocado aquele selo, ISO 9000, sabe? Pá, foi, né? Esse aqui está testado, esse aqui pode falar no meu nome. Quem eram os outros? Né, eu já vou explicar. Os levitas eram marromenos, a galera que marromenos, tá? E os samaritanos era a galera excluída, era a ralé da ralé da ralé. Pra você ter uma noção, né, existia um poço na Samaria e um poço, né, para o pessoal que é levita, sacerdote, a galera outra, né, a patota. O pessoal do sacerdote não podia tomar água no poço dos samaritanos porque essa água era imunda. Então, quem é o samaritano? Vai, David. O samaritano foi o primeiro povo a ser escravizado dos judeus. Sim. E eles, na época que eles foram escravizados, eles também foram prostituídos. Então, eles foram misturados geneticamente. Geneticamente não é época do Testamento Santo, mas eles foram, né, misturados. Então, os outros judeus achavam que eles não eram judeus puros. Sim. Então, eu gostei dessa explicação do David, porque ela vai dizer pra gente que quem é o samaritano? O samaritano é o podrinho. Aqui. É o podrinho. Podrinho. Quem é o podrinho na sua vida? Simples. Pensa na pessoa que você mais odeia no mundo. Tá aí o seu podrinho. Pensa naquela pessoa que você gosta mais ou menos, mais para menos do que para mais. É o podrinho na sua vida. Os samaritanos era escória, tá? Mas vamos voltar para cá. Aí ele chega para o ego e fala assim: ego querido, se você, sua anta, quer ganhar a vida eterna, desce dentro de Jericó. Vai da cidade que você se encontra, de Jerusalém, que é a cidade escolhida, do povo escolhido, que é o reino
dos céus, seria a cidade onde você tem que fundar a sua iluminação, e vá para Jericó, tá? E para você ir para Jericó, você tinha que descer uma estrada sinuosa, e nessa estrada tinham muitos ladrões. Quantos ladrões existem dentro de você? Ele está falando isso. Quem são os ladrões que existem dentro da gente? Sabe por que você se auto-boicota? Tem um ladrão aí dentro. E sabe quem fez esse ladrão? Às vezes, a imagem que eu faço do meu pai e a imagem que eu faço da minha mãe. Da sociedade. Tem gente que vive muito bem na sociedade, né, gente? Agora, tem gente que veio meio apodrecido, né, com aquela cara do cruz credo, que a sociedade para ele é o quê? É aterrorizadora. Mas a sociedade é uma coisa ou ela é outra? Ela é aterrorizadora ou ela é maravilhosa? Depende. Então, na nossa realidade psíquica, na nossa cabeça, existem ladrões. Mulheres queridas, vocês já sonharam com muitos ladrões? Já sonharam com perseguição? Elas... né? Porque muitas mulheres têm muitos motivos para sonhar com isso por conta do ânimo. Não vou explicar aqui, mas só estou contando para você saber que fala do seu ânimo, certo? Mas nós temos muitos sonhos com ladrão, com perseguição, principalmente quando você é o quê? Pequeno, exatamente. Quando você é pequeno, você normalmente tem esse tipo de sonhos, né? E o que acontece quando você nasce? Agora, vamos virar para cá. Né? Essa parábola está falando da sua sombra, tá? Do encontro com a sua própria sombra. Então, vamos lá. Quando você nasce, você vai criar uma noção de eu. Só que essa sua noção de eu, ela é dividida em dois eus. Que eus são esses, gente? O eu sou e o eu não sou. O eu devo, o eu posso, e o eu não devo, e o eu não posso. Vocês lembram dessa aula, gente, que eu falei para vocês que tudo que está aqui no eu não é a nossa o quê? Sombra. Então, vamos dar um exemplo. Padres do Vaticano, eu não sou pedófilo, portanto, eu farei uma campanha contra a pedofilia. Deu 2 meses, o que esses padres estavam fazendo? Presos por pedofilia. Isso é sombra. Você não pode ser uma pessoa agressiva. O que acontece quando você sai daqui e pega esse trânsito maravilhoso da Barra da Tijuca? Você mata a pessoa. Né? Eu não posso ser fraco. Aí você passa a ser agressivo e reativo a todas as pessoas. Isso demonstra a sua fragilidade. Ou seja, a sombra é tudo aquilo que você aprendeu através do preconceito, através do julgamento, através da educação, através da sociedade que não pode. Quer ver uma sombra que toma o espírita? E é por essa razão que os espíritas mais morrem e sofrem? Agressividade. O espírita não pode ser agressivo. Então, eu não sei como ele entende aquela passagem onde Jesus entrou com austeridade no templo e botou tudo aquilo que estava na banquinha, nas bancas, vendendo, para fora das bancas e com a voz alta, de uma maneira austera, disse: aqui não é lugar de comércio. Como o espírita pensa que o seu exemplo foi austero e ele passa a vida inteira lutando para ser o quê? Fala baixo, não perde a razão, ser bonzinho. Cara, isso é uma loucura. Eu conheço espíritas que dizem, inclusive, que isso não aconteceu. Adorei. Muitas religiões também fazem isso. Então, você imagina que a agressividade é uma sombra sua. Quer ver o que acontece quando você não trabalha agressividade? Gastrite, rinite, tudo que é ite, febre. Ah lá, a outra já está rindo, a Selma já está rindo. Pois é, vai transformar nesses tipos de doenças, gastrite, colite, alergia, né, de pele, alergia de qualquer outra coisa. Quando você não pode usar da sua agressividade, porque você não sabe o que fazer com ela, você só aprendeu que era uma coisa ruim. Jesus soube quando usar. Você não sabe quando usar. Então, você não sabe nem o que fazer. Então, a gente
castra, a gente põe para o lado. E cada vez que eu colocar para o lado e cada vez que eu começar a castrar a minha agressividade, isso vai me atrapalhar, vai entrar numa erupção minha. Ou vai fazer com que quando eu me irrite, eu me torne quem? O Hulk. O Hulk tem problema com agressividade. O Hulk é aquele que falaram assim para ele, não pode ser bravinho. O Hulk era ariano, com certeza. Ele é de Áries, e tem ascendente em Áries, e tem a Lua em Áries, e tem Marte em Áries. Esse é o Hulk, né? E Mercúrio ele deve ter, né, em Capricórnio, né? Uma coisa mais inteligente assim. Mas esse é o Hulk. Disseram para o Hulk o quê? Hulk, não bate no amiguinho. Hulk, não seja bravo. Entendeu? Esse é o problema do Hulk. E aí, quando deixa um Hulk bravo, a sombra faz isso com você. Enquanto você tiver sombra, os conteúdos que estão na sua sombra sempre vão te tomar. E esses conteúdos que estão na sua sombra, você pensa que é o que eu não sou. E provavelmente é o seu lado que você chama de lado ruim. Ai, todo mundo tem um lado ruim. Ai, meu defeito. Eu tenho vontade de dar uma sapatada na cara da pessoa que fala isso. Né? Ai, que meu defeito. Ai, que eu tenho defeitos. Nós temos defeitos e virtudes. Cala a tua boca. Virtude, meu filho, é qualquer coisa que você faz que você tenha consciência. Entendeu? Para Jesus, falar austero era o quê? Uma virtude, porque ninguém daquele episódio chegou para Jesus e falou assim, a IG mandou muito mal, cara. Pô, mandou mal pra caramba, você deu uns gritos ali, o nego ficou até assustado com você. Cadê a sua, né, a sua bondade? Cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? E a nossa ideia de bonzinho fica aquela ideia tosca, fica aquele ursinho carinhoso, que você fica 5 minutos perto dele, você pega uma diabetes. Entendeu? Porque ele não é doce, ele é melado. Né? Ele já está além do doce. Então, a gente não pode ser assim, a gente tem que ter o equilíbrio. Nosso objetivo, ser bom, é ser pleno, é você manifestar, é o homem integral, manifestar a integralidade do seu ser de maneira consciente, e não você ficar se dividindo no meio, isso eu não posso. Porque, para que Deus deu isso para você? Porque ele é louco? Não, porque ele quer que você use isso de uma maneira o quê? Consciente, não que você castre, mas que você saiba usar essa energia. A agressividade de um artista é muito importante. Um ator que castra a sua agressividade não faz nunca o perverso. Nunca vira uma Carminha da vida. E a Carminha é maravilhosa, gente. Ótima, adoro esse personagem, né? Enfim, o que a gente pode colocar? Vocês já viram um filme Meu Malvado Favorito? Fofíssimo, né? O que o malvado tem de malvado? Nada. Porque, às vezes, na maldade de alguém, tem a bondade. Quer ver? Quando a mãe vira para a criança e fala assim, se você tocar aí, eu vou quebrar seus braços, que no caso era minha mãe que falava isso, a gente não tocava, porque, com certeza, se a gente tocasse, o que aconteceria? Ia dar um problema. E sempre dava, né? É aquilo que eu contei mais cedo, né? Quando a primeira vez que eu tomei um choque, que eu fui ligar a televisão, tomei um choque, cheguei na cozinha, mãe, eu falei assim para ela, a televisão me doeu. Ela, o quê? Eu falei, doeu em mim. Ela, como assim doeu em você? Aí eu fui ligar a televisão, deu um negócio que me doeu. Ela tomou um choque bem feito. E começou a rir. E ela riu, E eu assim, mas mãe, tomei um choque bem feito. Eu não mandei você não ligar a televisão. Você ligou por quê, demônio? Que eu quero ver a Xuxa. Não tem Xuxa. Enquanto eu estou aqui na cozinha, não tem Xuxa, não tem nada. E foi a maldade, porque o que a mãe faz hoje em dia, aquelas mães malucas, quando a criança enfia o dedo na tomada? Oh, meu dedê, oh, você pôs o dedinho na tomada, a mãe vai beijar para você, sua anta mongol, né? Porque não, a mãe, em vez de falar assim, não é para botar porcaria do dedo, agora sofre sozinho. Não, a mãe vai acolher. E aí a criança já aprende muitas vezes, com uma não maldade, ao quê, gente? A sempre ser uma vítima, sempre ter alguém que solucione os problemas dela. Ela namora uma pessoa e vai fazer isso. Ai, você não me deu atenção ontem, estava estranho no telefone, não falou comigo. Depois leva um pé na bunda, não sabe por quê. É chata. Não é verdade, gente? Mas vamos embora. Voltar aqui para a sombra, tá? A sombra, ela é o seu inimigo. Ela tem esses nomes. Inimigo, ela é o seu podrinho, ela é o seu defeito, ela é o menor dos menores. Jesus não falou para você amar até o menor dos menores? É a sua sombra. Pergunta aqui para a turma, vocês amam o defeito de vocês?
Então vocês não vão entrar no reino dos céus, porque Jesus bem disse para você: desça para Jericó, desça para o umbigo do seu problema, desce lá no fundo, lá na catraca, lá no inferno. E aí desceu. Aí olha o que ele fala. Aí o levita e o sacerdote passaram. E os ladrões. Quem são esses ladrões? Os ladrões é a crença que a gente tem preconceituosa que fez com que aquela potência se tornasse uma sombra. É a crença. Quem são os ladrões? É aquilo que rouba a vida de você. Se você muitas vezes... Vamos dar aqui exemplo das mulheres. Eu estava hoje no Facebook, né? Não sei, não era eu que estava, era meu namorado que estava lá no Facebook. Ele olhou, eles veio rindo lá da cozinha, ele falou assim: cara, olha que coisa engraçada. Manual de 1915 de como ser uma boa esposa. 1. Deixe sempre o jantar do seu marido pronto, porque ele sempre chega com fome. 2. Descanse 15 minutos antes dele chegar para você estar bonita e retoque a maquiagem. 3. E ele começou a rir, achou que era engraçado. Eu fiquei pensando, falei, cara, como a gente já foi estúpida, né? Mas uma mulher que às vezes não consegue trabalhar com autovalorização, ela vai sonhar constantemente que tem alguém roubando os seus valores, roubando coisas dela. Então, esses ladrões, eles são o quê? São essas crenças que a gente aprende pela sociedade, pela infância, pela educação, que falam que a gente não pode ser aquilo que a gente tem dentro de nós. Ou seja, que rouba da gente o nosso tesouro. Segundo Jung, a sua sombra é o seu maior tesouro, é ouro puro. É essa que é a alquimia que a psicologia coloca pra gente, é transformar a sombra em ouro. Ela é a sua maior virtude, mas enquanto ela permanecer na sombra, no julgo dos ladrões, que são essas crenças que menosprezam a gente vai estar sempre como? Encralacado. Foi, gente? Beleza. E aí passou o sacerdote, passou o levita. Quem são os sacerdotes e os levitas? É o eu sou. Passou aquilo que você aprendeu, porque o sacerdote e o levita, eles eram educadinhos. Como educadinhos? Sabe aquela criança prodígio? Não a Maísa, né? Porque a Maísa, ela é meio desbocada, né, gente? Ela é engraçada, ela é ótima, ela é muito espontânea, né? Mas aquelas crianças prodígio, aquelas crianças, vou falar, não queria, mas eu vou dizer, crianças Sandy. Como assim? Aquelas crianças que sentam bonitinho, que são a filha perfeita, aquelas crianças que não brigam, aquelas crianças que não fazem xixi, que não fazem cocô, aquelas crianças que têm os irmãos e amam eles para sempre. E que casam virgem, né? Ou seja, essa. Quando você é alguma coisa porque você aprendeu a ser, você não é autêntico. A não ser quando você gerou aquele comportamento, você fez um pensamento sobre o que você aprendeu e por isso você está manifestando. Então isso aqui é o exemplo da cultura, do que é válido, do que é aceito. Ou seja, quando o seu lado... Não, aqui, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se você não pode ser agressivo, você tem que ser manso, quem é que você vai bater palma para quem dentro de você? Para a mansuetude ou para a agressividade? Para a mansuetude. A mansuetude vai passar por aqui, os seus conceitos aceitos, o seu eu sou vai passar pela sua sombra e vai continuar fazendo o quê com ela? Estrupiando. Vai largar lá, porque ela aprendeu que não é legal, porque isso aqui não se misturam com o samaritano não, tá? Ó, os sacerdotes e os levitas não se misturavam com os samaritanos, porque o David deixou bem claro para a gente que os samaritanos eram aquele povo prostituído. Era aquele povo geneticamente tudo bagunçado. Né? Não, David? Aquele povo que era o podrinho, o povo lixo, o povo chechelento, tá? E era o povo defeito, que está dentro da gente. E aí Jesus vira e diz que, na verdade, não é o homem, né? Perdão, não, o samaritano também. Mas o samaritano, que é a sua sombra, ou seja, o podrinho dentro de você, percebe que alguma coisa ali dentro está podre dentro de você, percebe e vai curar isso, ou seja, a sua sombra é que vai fazer, você iluminando a sua sombra, você tomando contato com ela, você sabendo o que é que tem aqui dentro e tratando dela, é isso que vai fazer com que você possa ser um homem para ter o reino dos céus. É isso que ele está dizendo. O que é podre em você, o samaritano, que é o símbolo da sombra, é ele que vai dar a você a condição para ter a vida eterna. Foi, gente? Vocês estão entendendo? Eu estou indo muito rápido. Está indo bem? Vocês estão com uma cara muito estranha. Então tá bom, então acreditei. É mesmo porque essa opinião deixa o meu ego mais, né, gente, não me bate. Né, a gente não está dizendo porcaria nenhuma. É melhor ouvir isso.
Então, vamos lá. E para você poder trabalhar a sua compaixão através do seu defeito, é importante que você tenha, quer dizer, é importante que você tenha o quê? Compaixão para você amar o seu defeito. Você tem isso? Você tem compaixão pelo seu próprio defeito? Você olha para a sua sombra e fala assim, vou te amar. Porque a sua sombra dentro de você é o que fede. Você olha para um cocô na rua e fala assim, eu vou tratar de você, vou limpar você e vou deixar você cheirosinho. A sua sombra é esse cocô dentro de você. É esse podre, é essa coisa que apodreceu, é essa coisa que ficou ali castrada e que você não pode trabalhar. Então, que não pode não, deve. E aí, o homem que é o samaritano, para trabalhar a sombra, ele deita na sombra óleo e vinho. O que é óleo? Quando que você usa óleo? Vai, gente. Pessoal de exóticas. Quando você usa óleo? Fala. Lubrificar a engrenagem. Quando você não usa muito a agressividade, o medo, a culpa, a raiva, o ciúme, o ressentimento, que você não pode ser porque você tem que ser uma pessoa boa, isso fica enferrujado. Isso fica... Então, quando você deita óleo, você dá a oportunidade dela ser usável. Sim? E por que vinho? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Das aves aras. Gente, eu vou beber água, vou dar um tempo para vocês acordarem. Vocês estão muito mortos. Senão eu vou começar a falar que eu prefiro a turma das 8. Isso, gostei, eu gosto dela. Transformou água em vinho. Vocês sabem qual é o símbolo do vinho? Tem 2 símbolos que eu posso falar para vocês. O primeiro é, criatura, quando você bebe vinho, o que acontece com você? As pessoas nem falam, porque elas ficam assim, não vou contar, porque se eu contar aqui, eu perco meus amigos. Se eu contar o que eu faço quando eu bebo vinho... Vai, adorei. Afrouxa as amarras, você fica solto na vala, entendeu? Você fica no brilho, você fica na mão do palhaço, você fica no quero-quero, entendeu? Tudo que fica reprimido em você, o que você faz? Maravilha. Toda a sua sombra faz o quê? Liberdade! Ela sai maravilhosamente. O vinho, ao mesmo tempo que ele faz isso com você, né, ele afrouxa, não estou mandando ninguém sair daqui e enfiar o pé na jaca. Pelo amor de Deus. Aí vão dizer essa, Iraci, sua filha falou no curso que a gente tem que beber vinho para libertar a sombra. Eu não falei isso, tá? Eu falei que você deveria viver tal como no estado do vinho, porque quando você bebe vinho não há preconceito, não há filtro também, não há nada, né? É esse estado que a gente tem que resgatar. E o vinho, ele permite isso. E o vinho também tem uma outra simbologia, que é a uva. A uva, quando nós vamos fazer o vinho, ela funciona da seguinte forma. Você planta aquelas uvas todas, só que você tem que plantar a uva num terreno árido, num terreno que se chama estressante. Por quê? Porque a uva precisa descer nas profundezas a sua raiz para poder captar a água, o seu nutriente. E a uva que conseguir fazer essa raiz, ela se torna uma uva robusta, uma uva forte. E as outras uvas que não conseguiram se alimentam dessa uva. Quando chega no final da poda, né, quer dizer, no final da época da uva que você vai podar, você uma semana antes corta essas uvas que não têm a raiz forte e essas uvas viram adubo para a uva forte. Então, o vinho é aquilo que melhor você tira da sua uva. E quem é a uva? Você. A uva que busca, que resgata, a uva que cresce ante as dificuldades. Então, você precisa resgatar, você precisa divinizar, tirar o suco, tirar o que há de melhor do seu defeito. E dar a ele a oportunidade de se libertar ao mesmo tempo. Foi? E aí, por isso, para isso, você vai numa hospedaria. Hospedaria não é a sua casa, concorda comigo? Quem aqui já sonhou que foi num hotel, estava numa passagem? Ninguém sonhou com hotel, gente, nunca? A Cris já, né? Ótimo, um hotel fazenda, algum lugar que você está se hospedando. Quando você sonha que você está se hospedando em algum lugar, essa casa, ela tem novas regras, novas normas. Quando você está num hotel, você, apesar de estar num lugar que deve ser confortável, você não está onde?
você está de passagem. E nessa passagem você busca alguma coisa para levar consigo. O hotel é o símbolo de uma nova casa. É como se para você poder sair dessa casinha que você vive aqui, ó, você tem que se hospedar numa outra casa, descobrir nessa outra casa o que há de bom e levar o conhecimento para a sua casa. Ou seja, esse é o movimento. Você tem que pegar, morar na casa da sombra, deitar óleo e vinho para o seu defeito, descobrir o suco dele, é o símbolo da hospedaria, e incorporar no seu eu sou. E o preço de você incorporar no seu eu sou é o pagamento. Que pagamento é esse? É o preço que você paga por duas coisas, por não ter usado isso e o quanto você ganha, o hospedeiro, por ter cuidado e tratado dessa sombra para você poder usar. Foi, gente. É muita coisa, né? Então, eu vou resumir aqui, em 15 minutos, o que significa essa parábola. Quando você fizer evangelho no lar, em qualquer outro lugar que você estiver, na chuva, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, se você estiver, sei lá onde é que você vai estar, né? Você vai fazer evangelho no lar e cair esta parábola para você do bom samaritano, Deus está querendo falar assim para você. Tudo bom, querido? Tudo bem? Olha, eu vou falar por parábola porque dói menos, tá? Mas como você fez o curso de Psicologia 2, vai doer muito mais. Porque agora você já perdeu os símbolos. Significa o seguinte, se eu sou a mula, você está sofrendo por tua culpa, tá, querido? Porque tem a sombra dentro de você que você não está liberando. Você continua na sua visãozinha fechada do preconceito. O problema para resolver é seu. Você que tem que se resolver. Você está fazendo evangelho porque você brigou com seu filho. Você quer uma resposta. O problema não é ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo perturbado e louco. Mas você vai trabalhar a coisa que está dentro de você que te incomoda quando ele é perturbado e louco. Tá, querida? É isso. Tchau, beijo, fui. Estamos contigo. Olha, quando você decora a sua nova casa, é quando você já incorporou alguma coisa do hotel e levou para lá. Entendeu? A casa é sua. Se você está na casa de alguém, é a mesma coisa. Quando um paciente vira para mim e fala assim, eu sonhei que eu estava na casa da fulana, eu já começo, o que é fulana para você? Como é que é a família da fulana? Como é que é? Porque, com certeza, alguma coisa da casa da fulana eu tenho que ir buscar. Eu tenho que ir pescar. Então, a hospedaria é o símbolo de uma viagem. Eu saio da minha casa, me aventuro em outras terras, me abrigo naquelas terras e volto. Quem aqui já teve essa experiência de viajar para o exterior e voltar outra pessoa? Ou até para o interior mesmo, quando você fala assim, gente, que povo educado, né? Até para São Paulo, quando você viaja, vê que o pessoal dirige mais calmo, né? Aí. A barra, se você pisar na orla sem sinal, morreu, né? Botou o pé, parou. Você viaja na Europa, você volta... Vou dar um exemplo aqui da Europa, por quê? Porque a gente, né, tem essa mania da Suíça, da Europa, maravilhoso, né? Você viaja para lá, você volta com uma outra cabeça, não tem como você não voltar. E você muda algumas questões, você se questiona. Esse é o símbolo. E, às vezes, você está trabalhando uma sombra fazendo isso. Por isso eu gosto muito do Jung. Jung tinha umas terapias que era assim, quando ele via que a pessoa estava muito encralacada, ele mandava ir viajar. E aí, na organização do lugar que a pessoa ia, como a pessoa queria, o inconsciente já ia se arquitetando inteiro para que aquilo acontecesse. Achei que a Jane fosse falar. Vocês estão entendendo, gente? Ou está difícil? Podem viajar. Isso eu falei, viagem. Na verdade, você percebia se culpava e não queria perceber que você se culpava. Mas aí também outras pessoas aqui, você tem que ser mais mimimi, mulherzinha, parará, e eu não entendia. Escutei isso de você. Mas eu não entendia como. Como ser mimimi? O que é isso? Aí eu saí um dia, eu sou extremamente agressiva no volante. Porque eu acho que eu dirijo bem esse meu ego safado, que sempre me dá rasteiras. Aí cheguei em casa, aí tá assim, meu filho virou pra mim. O que você foi fazer naquele lugar? Eu amo? Você volta do seja assim? Eu falei, vou voltar como? Porque na cabeça dele, você sai santo daqui, orando, E dirigindo com Chico Xavier. Aí eu falei lá, eu fui lá aprender a ser isso aqui, que eu
a olhar e saber que não que eu seja uma mimimi, tá bom? Mas essa agressividade, essa coisa maluca, eu tenho a opção de ser quando eu quero. Sim, sim. Isso é trabalho com a sombra. Hoje eu vou pegar essa parábola e eu vou dar uma dica do que você faz para trabalhar a sua sombra. Isso funciona? Funciona, tá? Com qualquer pessoa. Não vou deixar o quadro desse jeito porque eu não consigo enxergar o que eu escrevi. Entendeu? Eu queria um espacinho para eu apagar, mas não rola. Não vou apagar, eu vou falar. Olha só, gente. Lembra que... Vamos pegar aqui na parábola. Na parábola, para você poder trabalhar sua sombra, você sai da sua cidade e vai para outra. E você para em uma hospedaria, tá? Eu vou fazer isso com vocês. Como é que você trabalha a sua sombra? Você pensa em coisas que você odeia em você, nos seus defeitos. Você faz a lista do defeito, né? Não faça agora que vai demorar, né? Porque a gente é um pouco perturbado. Beleza, né? Dever de casa. Se tiver dificuldade de achar o que incomoda em você, o que você vai fazer? Você vai pensar naquela pessoa que, para você, é a personificação do Satã, tá? Você vai pensar nessa pessoa e você vai dizer tudo o que ela é. Você vai escrever uma carta para Deus assim: Deus, eu vou te dar um toque e vou dizer quem essa pessoa é de verdade. Sabe quando você faz isso com a pessoa? Fulano encontra com a ciclana, aí fulano é amigo da ciclana que você odeia. Aí você vira para fulano e fala assim: mas ela não é isso não. Não é assim não. Pode pegar características de várias pessoas que incomodam. Quando você tem várias pessoas satânicas, pode. Pode pegar, pode escrever coisas, ou pode vir na tua cabeça coisas que você odeia, coisas que você acha mal, coisas que você acha sujo, horrível, deprimente, defeituoso, bota lá estuprando, matando, né? Bota tudo, tá? Bota tudo. Beleza. E aí eu quero que você, depois dessa lista de defeito, escolha aquele defeito, vai escolher um. Você vai escolher o defeito que você mais ouve que as pessoas apontam para você. Fulano, você é? Eu quero isso. O que, gente? Mas não vai fazer desse jeito. Aposto com você que não vai ser desse jeito. Vamos lá. Você vai escrever aí a coisa que você... Esse defeito. O que as pessoas mais falam que você é, tá? Esse defeito. E aí eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você pense... eu queria pagar um pedacinho. Eu estou muito apegada. Tá, mas vamos lá. Eu quero que você pense, aí vem na sua Jerusalém, tá? Eu quero que você escolha a voz do seu pai ou a voz da sua mãe, que já te apontava isso quando você era um pequeno rebento chato, né? Uma pequena criança diabólica. Aqui. Eu quero que você ouça a voz do seu pai ou da sua mãe olhando para você e falando assim: você é isso. Eu quero que você ouça, tá? Por que nós temos problemas com o pai e com a mãe? Não é porque o pai e a mãe são perturbados ou educaram a gente de uma maneira equivocada. Não. É porque eu tenho problema com a ímago do meu pai e a ímago da minha mãe. O que é a ímago? A imagem. É a voz que essas pessoas falam na minha cabeça. Quando eu resolvo essa voz, mesmo que o outro não mude, parece que ele mudou. Então, eu quero que você ouça essa voz da sua mãe e essa voz do seu pai. E aí a dinâmica vai. Agora eu fiquei chocada. Eu semana fora estava viajando de carro. Quando eu estou voltando de carro, era muito tempo de estrada, eu olhei para o meu marido e falei: Walter, estou com um problemão. Eu não lembro da voz do meu pai. Eu não consigo me lembrar. Não precisa ser a voz física. Não, mas olha que coisa louca. Eu vivi a minha vida. Não, isso não é louco, isso é natural. É natural. Você quer ver uma coisa? Você ouve o que você quer que ouvir. Como assim? Quantas vezes você já não está falando com alguém, a pessoa vira para você e fala assim: para de gritar, e você não está gritando. Ou a pessoa vira para você e fala assim: nossa, mas você está falando grosseira, e você não está falando grosseira. Você está falando do seu jeito. Então, não fique mal com isso.
Eu quero que você, essa voz, gente, é o que o pai... Como é que você faz para descobrir essa voz do pai ou voz da sua mãe? Você vai sentar com o seu pai e sentar com a sua mãe imaginária, não pode ser a mãe verdadeira, não pode ser o pai verdadeiro. Você vai sentar com a mãe e com o pai imaginário e vai falar assim, senhora, se você falasse, o que você diria sobre mim para as pessoas? Deixa falar. Deixa falar. Vou dar um exemplo aqui para vocês vão me entender. Se a Iraci que está na minha cabeça falasse, tá? A Iraci falasse, Iraci, fala quem é a Cristiane. Ela ia falar assim, a Cristiane, ela é o demônio. Sim, ela é... Não estou perguntando se ela ia falar, a da minha cabeça. A da minha cabeça, eu falei para não confundir a pessoa com a voz da cabeça. Eu estou falando da minha mãe. Da minha mãe, da minha Cristiane, não estou falando da Iraci. Estou falando da minha mãe. A minha mãe falaria para mim assim, a Cristiane é um demônio, ela é extremamente inconveniente de vez em quando, porque ela fala o que não deve, aonde não deve, como não pode, não fala palavrão. De vez em quando. Né? Quer saber mais? Ela é agressiva, ela é uma pessoa de difícil trato, você vai conversar com ela nunca é doce. Essa é minha mãe. Se você perguntar para Iraci aqui, Iraci, quem é a sua filha? Que é a Seda Rasga, né? Que eu sou a filha da Iraci. A mãe da minha cabeça fala isso porque eu sou eu. E assim eu a construí. A mãe... Tem a ver... O que eu construí na minha cabeça vai me gerar outras coisas. Vai gerar culpa, vai gerar complexo, vai gerar N coisas. Mas eu quero que vocês ouçam essa voz dessa mãe que está falando desse defeitinho seu. Eu quero que você ouça. Essa voz dessa mãe que fala o seu defeitinho funciona assim. Essa sou eu. Quando eu estou falando com alguém e imediatamente eu acho que eu estou sendo agressiva ou grossa, a voz da minha mãe faz eu enxergar a mim mesmo assim. E eu tenho que ter a capacidade de sair de mim, como se eu estivesse aqui, e vendo eu colocando esse óculos, e vendo o que eu estou fazendo de mim, o que eu estou chamando de defeito, como eu estou me julgando, como eu estou me colocando como a minha podrinha, o meu defeito, o meu nojinho, porque eu aprendi isso. E que nunca foi culpa da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu avô, ou do meu marido, ou dos meus filhos. A culpa é minha que não percebo que eu estou me olhando com esses óculos. E aí, essa é a primeira parte do tratamento. Vocês têm que se identificar quando que vocês estão se olhando com uma voz que não pertence a vocês. Com uma voz que foi aprendida. Uma voz de Jerusalém. Uma voz dos sacerdotes. Uma voz dos levitas. Uma voz que olha para esse homem estrupiado e chuta porque é cachorro morto. Sim? E depois disso, eu quero que vocês entendam que eu tenho uma moeda. Melhor. Eu tenho o meu iPad com uma capinha. Tá? O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo divisórias? Eu não. Eu estou vendo uma maçã. E estou vendo um buraquinho em cima. E agora, o que vocês estão vendo? Quem tem luneta está vendo uma maçã, né? Mas quem tem olho está vendo só um buraquinho em cima. Eu não, eu estou vendo 3 riscos. E agora, o que vocês estão vendo? Não dá para ver nada. Vocês entenderam que não dá para ver os dois lados ao mesmo tempo? Eu quero que você me diga qual é o lado melhor dessa capinha. O lado que protege a câmera ou o lado que protege a tela? Que lado da moeda é o melhor? A cara ou a coroa? Então, eu quero que depois que vocês identificarem de quem é essa voz que não é de vocês e que faz vocês se olharem com falta de compaixão, com falta de amor, eu quero que vocês consigam ver dentro da ação de vocês o outro lado. Vou dar um exemplo meu. Eu não acabei de falar da minha mãe, que ela me vê assim, agressiva, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, uma certa vez, eu conversando com o Luiz Mário, eu falei assim, Luiz Mário, eu sei que Deus tem 2 lados, o lado bom e o lado ruim, o lado agressivo e o lado doce. Eu só gosto do agressivo. Ele olhou para mim e falou assim, por quê? Eu falei, porque eu tenho vontade de socar a pessoa que fica falando que tem que ser bonzinho, a pessoa que tem que ser doce, que tem que... eu tenho vontade de dar um chute na cara dela. Eu gosto do lado de Deus que educa, eu não gosto do lado de Deus que consola. Eu gosto do lado de Deus que esclarece, o lado de Deus que é tiro, pancada e bomba. Não gosto do senta no pudim, aqui uma flor e aqui meu acolhimento de Maria Teresa de Nazaré. Não, né? Não gosto de nada disso.
Ele olhou assim para mim e falou assim, então vai pensar porque você não gosta, né? E eu comecei a fazer esse pensamento todo. E aí um dia, eu estava na pós-graduação que nós fazemos juntas, e uma amiga nossa contou a seguinte história. Ela virou e falou assim, eu fui sair com um menino, e aí ele marcou comigo e me deu um bolo, tadinho. Aí eu falei, oi, tadinho? É porque ele dormiu, ele esqueceu de sair comigo. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas você está com pena? Se ele dormiu e esqueceu de sair comigo, é porque ele estava cansado, né? Eu olhei para ela e falei assim, se um homem marca de sair comigo e não sai comigo, ele só pode sair comigo na outra vida por causa do véu do esquecimento. Só assim. Aí ela me olhou e falou assim, tadinho. Eu falei, tadinho não. Eu falei, que isso? Eu falei, criatura. Eu falei assim, você gosta dele? Ela falou, gosto. Você quer sair de novo com ele? Quero. Eu falei, então vamos educar. Vamos educar porque ele está deseducado. O que eu vou fazer? Eu falei, ele vai te mandar mensagem de desculpa, você vai deixar ele fritando na culpa. Aí ela, coitadinho, meu Deus do céu. E a gente chama ela de ursinho carinhoso lá. Aí eu falei assim para ela, docinho? Não. Docinho vai ser assim. E aí o menino começou a mandar na hora que a gente falou, desculpa, eu dormi. Aí ela, o que eu faço? Eu falei, deixa. Ele mandou umas 15 desculpas. E eu falei, deixa fritar no inferno, né? E ele começou, desculpa. Aí, acabou isso, eu falei para ela, agora você vai fazer o seguinte, você vai visualizar a mensagem e vai sair, como se você não tivesse respondido. Vi, não respondi. Aí ela, mas e se ele ver? Eu falei, mas é para ele ver. Mas ele vai ficar pensando que eu não quero mais ele, mas é para ele pensar. É para ele pensar qualquer coisa. Coitadinho, gente, tadinho dele, ele vai sofrer muito. Ele vai comer o pão que o diabo amassou com os 2 pés e sentou em cima depois. Aí ela pegou, fez, aí ele começou, você tá aí? Tudo bom? E não sei o que, eu falei, agora você não vai responder porque você está rindo com a gente. Né? E ela assim, chocada. E eu falei, e agora você está comendo esse brownie? Fez na boca dela. Eu falei, e agora só depois que você pagar a conta do almoço. E o menino lá, tá. Falei, deixa fritar. E ele fritando. Aí, acabou tudo, acabou o almoço, acabou as coisas. A gente chegou na sala, falei, agora você vai responder. Responder as perguntas. Você só vai responder o que for pergunta. O que não for pergunta, você não vai responder. Aí ele começou, tudo bem? Eu falei, responde aí, tudo bem. E aí, como é que você tá? Tô bem. Saiu ontem? Saí. Aí ele mandou um textão, desculpa porque eu fiz isso. Ela, o que eu falo? Eu falei, é pergunta? Ela, não. Eu falei, tem ponto de interrogação? Não. Eu falei, então não fala nada. Aí ela, mas ele vai ficar... Eu falei, não fala nada. O que o menino fez? O menino, ele fazia isso com todas as mulheres que ele ficava. Ela foi descobrir isso depois. Com todas as meninas que ele era assim. Ele era um cara que ele não era uma maconha, ele não fumava maconha, ele era maconha em pessoa. Então ele era... então precisava mesmo de uns tapas, né, para ver se acorda. E ela faltava autovalorização nela. E aí ele ficou tão nervoso que ele foi buscá-la na pós. E saiu com ele, maravilhoso. Depois ela descobriu que ele tinha alguns problemas, ela não quis mais ficar com ele, não. Né? Mas ele ficou daquele jeito. Aí, quando chegou lá na pós, eu falei assim para ela, quando ele falar para você que, né, de mais uma vez, desculpa, você não toca no assunto. Se ele perguntar se você desculpa, você fala assim, eu entendo. E acabou. Pronto. E aí, na hora, eu olhei para ela e falei assim, você tem que aprender a fazer um cursinho de maldade comigo. Na hora que eu falei isso, eu vi isso aqui, ó. Eu vi a voz da minha mãe, que não é minha mãe, botando óculos, olhando para mim como se fosse uma pessoa extremamente dura, má, grosseira, porque eu estava sendo má. Só que na hora que eu percebi, eu falei assim, opa, eu estou vendo com essa lente, eu estou vendo somente o que tem atrás da minha maldade? Amor incondicional. Porque em nenhum momento eu tive a intenção de machucar o menino, mas despertá-lo para uma necessidade, porque se ele faz isso com ela, ele vai fazer isso com todas as mulheres e não vai se relacionar nunca. E para ela, que ela tinha que ter autovalorização, que ela não tinha que aceitar qualquer coisa, que ela tinha que aprender a se amar. Então, tinha mais amor na minha maldade do que maldade. Nesse dia, a voz da minha mãe serve só de vez em quando para falar quando eu estou sendo má, mas imediatamente eu consigo ver sempre os dois lados. Você só vai trabalhar sua sombra quando você vê dentro da sua magreza, a sua gordice, dentro da sua gordice, a sua magreza, dentro da sua agressividade, a sua docilidade, dentro da sua culpa, a sua redenção. Se você não conseguir ver os dois lados, a sua sombra nunca vai trabalhar. Se você não conseguir amar o estrupiado, o seu defeito, como o samaritano amor, dar a ele vinho, alegria de viver, óleo, para que ele possa agir,
você nunca vai ser uma pessoa integral. Porque sempre que você estiver fazendo uma coisa, você vai estar preso numa face. Você vai estar sempre unilateral. Jesus só conseguiu gritar no templo, porque dentro do grito dele, ele via o quê? A bondade. O amor incondicional por aquelas pessoas que estavam cegas, vivendo de uma maneira cega, fazendo alguma coisa que não era certa. Se ele não conseguisse enxergar, ele nunca ia gritar. E porque ele enxergou, nenhum discípulo levantou a voz para dizer: Jesus, foi demais. Os discípulos entenderam. E assim foi. Parece que os discípulos mudaram, mas eles não mudaram. Quem mudou foi você. Porque o reino de Deus está dentro de você. E para isso você tem que ter autoconhecimento. É fácil amar o próximo quando ele está fora. Amar o leproso, amar o morador de rua, amar o pessoal da comunidade, que dá assistência física, dá assistência para eles de qualquer forma, amar o pobre na rua, amar a criancinha que está fora pedindo dinheiro. Mas eu quero que você ame o seu defeito. Porque para você poder amar aquela criancinha que é marginalizada, que é uma samaritana na sociedade, se você não ama algo que é marginalizado dentro de você, você não a ama, você simplesmente atenua a sua culpa, porque existem marginais, ladrões dentro de você ainda. Foi, gente? Beleza? Eu preciso encerrar. Vocês estão com uma cara, não sei se péssima ou se boa, mas eu vou encerrar. Tudo tem duas faces, então se vocês estiverem com a cara péssima, eu vou achar que é a cara boa. Eu vou fazer a prece para a gente encerrar por conta da palestra, tá? Agradecemos, Senhor, a vida. Agradecemos, Senhor, a todas as nossas qualidades. Agradecemos pelo que chamamos erroneamente pela nossa ignorância de defeito. E agradecemos pelas nossas virtudes. E pedimos, Senhor, ajoelhado aos vossos pés, que possamos ter o amor incondicional por cada partezinha nossa, por cada defeito, aprendendo a ouvi-lo, aprendendo a esclarecer, aprendendo a usá-lo da melhor maneira possível, para que possamos amar o menor que existe dentro de nós. E dessa maneira, sermos o reflexo do amor para o próximo. Então, assim pedimos, Senhor, nos faça ver o próximo que está dentro de nós, para que possamos dessa maneira chegar até a Ti, ao seu amor incondicional, à sua luz que pulsa dentro de nós, à sua manifestação. E assim pedimos, ser conosco, Senhor, nos guiando nessa jornada em busca de nós próprios, em busca de Ti, agora e sempre, graças a Deus. Gente, obrigada.